Com uma mala de papelão e as palavras da mãe na memória, ela deixa o vilarejo em busca de um futuro melhor. Ao ser contratada por uma família rica, descobre segredos sombrios escondidos por trás da aparência elegante da mansão. Entre mentiras, manipulações e uma amizade inesperada, ela se torna a única capaz de impedir uma tragédia anunciada. Mariana guardava na memória o cheiro de terra molhada do vilarejo onde nasceu. Era um lugar pequeno, encravado no interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia todo mundo, e as manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro de café coado no pano. Sua mãe, Dona Célia, era costureira e lavadeira, uma mulher de mãos calejadas que acordava antes do sol nascer para garantir o pão de cada dia. Desde criança, Mariana aprendeu que dignidade não se media pelo tamanho da casa nem pela quantidade de dinheiro no bolso. Dignidade estava no caráter, na palavra dada, no trabalho honesto. Aos 18 anos, com uma mala de papelão amarrada com barbante e o coração cheio de sonhos, Mariana deixou o vilarejo. A despedida foi dolorosa. Dona Célia segurou o rosto da filha com as duas mãos, olhou fundo nos seus olhos castanhos e disse algo que Mariana jamais esqueceria. Minha filha, você vai para longe, para uma cidade grande onde ninguém te conhece. Mas lembra sempre, não importa onde você esteja, carrega você mesma com você. Seja sempre honesta, trabalhe com dedicação e nunca abaixe a cabeça para ninguém. A gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca de caráter. Mariana abraçou a mãe com força, prometeu escrever toda semana e subiu no ônibus que a levaria para São Paulo. Durante as longas horas de viagem, ela olhava pela janela embaçada, vendo a paisagem mudar do verde das montanhas para o cinza das rodovias, das fazendas para as indústrias. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção ao desconhecido, mas também em direção a uma chance de construir algo melhor. São Paulo a engoliu como um rio caudaloso engole uma pedra pequena. A cidade era imensa, barulhenta, assustadora. Mariana se hospedou nos primeiros dias na casa de uma prima distante que morava num bairro da Zona Leste, um lugar simples onde as casas grudavam umas nas outras e o barulho do trem cortava a madrugada. Conseguiu o primeiro emprego através de uma vizinha, cuidar de uma senhora idosa em Pinheiros. Depois, vieram outras casas, outros patrões. Alguns a tratavam com respeito, outros a ignoravam como se fosse parte da mobília. Mariana aprendeu a ser invisível quando necessário e indispensável quando chamada. Os anos passaram devagar e rápido ao mesmo tempo. Mariana completou 28 anos trabalhando em casas alheias, limpando móveis que custavam mais que tudo o que ela tinha no mundo, preparando refeições em cozinhas maiores que a casa onde cresceu. Enviava dinheiro para a mãe todo mês, sem falta. Morava num quartinho de fundos numa pensão em Perdizes, dividia o banheiro com outras 4 moças e guardava cada centavo que sobrava. Não tinha namorado, não tinha tempo para festas. Seus sonhos eram simples: juntar dinheiro suficiente para um dia comprar uma casinha no vilarejo, garantir que a mãe tivesse uma velhice tranquila. Foi numa terça-feira de março, um dia quente e abafado típico de São Paulo, que Mariana recebeu a ligação que mudaria sua vida. Era Dona Aparecida, uma das patroas antigas que sempre a tratara bem e agora trabalhava como intermediária de empregos domésticos. A voz dela soava animada do outro lado da linha. Mariana, minha filha, apareceu uma oportunidade muito boa. Uma família no Jardim Europa está precisando de alguém de confiança. É para cuidar de uma senhora idosa, ela está doente, precisa de cuidados especiais. A casa é grande, o salário é excelente e eles oferecem quarto com banheiro privativo. Você tem experiência com idosos, é cuidadosa, responsável. Acho que essa vaga é sua cara. Mariana sentiu o coração acelerar. Jardim Europa era um dos bairros mais nobres de São Paulo, onde ficavam as mansões, os carros importados, as pessoas de sobrenomes importantes. Ela nunca tinha trabalhado num lugar assim. Será que estaria à altura? Dona Aparecida percebeu a hesitação. Mariana, você é boa no que faz. Já cuidou da minha sogra por 2 anos e ela adorava você. Confie no seu trabalho. Quer que eu marque uma entrevista? Quero sim, Dona Aparecida. Muito obrigada.
A entrevista foi marcada para a quinta-feira seguinte. Mariana escolheu sua melhor roupa, uma calça preta e uma blusa branca que mantinha impecavelmente limpa para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos escuros num coque bem feito, passou um batom rosado discreto e rezou 3 ave-marias antes de sair. O endereço ficava numa rua arborizada, silenciosa, onde cada casa parecia um pequeno palácio. O portão era de ferro trabalhado, imponente. Mariana apertou a campainha e uma voz masculina respondeu pelo interfone. Ela se identificou. O portão se abriu com um ruído eletrônico e ela caminhou pelo jardim perfeitamente cuidado até a porta principal. A casa era uma construção moderna de 3 andares, com grandes janelas de vidro e uma fachada em tons de bege e branco. Era linda, mas havia algo de frio nela, como se faltasse vida naqueles espaços perfeitos. A porta foi aberta por um homem de aproximadamente 40 anos. Era alto, de ombros largos, cabelos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Vestia uma camisa social azul clara, com as mangas dobradas e uma calça de alfaiataria. Os olhos eram de um castanho profundo, mas carregavam uma tristeza que Mariana reconheceu imediatamente. Era o tipo de tristeza que vem de dentro, que muda a forma como a pessoa olha o mundo. Você deve ser Mariana. Entre, por favor, meu nome é Eduardo. A voz dele era educada, mas havia uma formalidade que criava distância. Mariana entrou, limpou os pés no capacho com cuidado excessivo e seguiu Eduardo através de uma sala ampla com pé direito alto, móveis de design e quadros abstratos nas paredes. Tudo era bonito, caro, mas havia uma sensação de vazio que nenhum objeto conseguia preencher. Eduardo a levou até uma saleta menor, mais aconchegante, com poltronas de couro e uma estante cheia de livros. Ele gesticulou para que ela se sentasse e tomou lugar na poltrona em frente. Mariana, Dona Aparecida me falou muito bem de você. Preciso de alguém para cuidar da minha mãe. Ela está com uma doença grave e precisa de cuidados constantes. Não é um trabalho fácil. Exige paciência, dedicação e, acima de tudo, carinho genuíno. Minha mãe é uma pessoa forte, mas está num momento muito difícil da vida dela. Mariana ouvia atenta. Havia algo na forma como Eduardo falava da mãe que tocava seu coração. Não era apenas dever filial, era amor verdadeiro misturado com dor. Eu já cuidei de várias pessoas idosas, Sr. Eduardo. Sei que é um trabalho delicado que exige não só cuidado físico, mas também emocional. Gosto do que faço, gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Eduardo a observou por um longo momento, como se tentasse ler além das palavras. Então assentiu. Ótimo. Vou te apresentar a minha mãe. Ela tem participação final na decisão. Se vocês duas se derem bem, o emprego é seu. Eles subiram uma escada com corrimão de mármore até o 2º andar. Eduardo parou diante de uma porta de madeira clara e bateu de leve antes de abrir. O quarto era espaçoso e iluminado por uma grande janela que dava para o jardim. A cama era de casal, com lençóis brancos impecáveis e várias almofadas arrumadas. Numa poltrona ao lado da janela, envolta num chale de lã apesar do calor, estava uma mulher que Mariana calculou ter por volta de 70 anos. Dona Helena tinha cabelos brancos presos num coque frouxo, a pele marcada pelas rugas que contam histórias de décadas vividas. Estava magra, visivelmente debilitada, mas havia algo de altivo na forma como mantinha a postura ereta, mesmo sentada. Os olhos azuis eram vivos e penetrantes, o tipo de olhar que parece ver através das pessoas. Mãe, esta é Mariana. Ela veio para a entrevista. Dona Helena examinou Mariana da cabeça aos pés, com um olhar que não era hostil, apenas avaliador. Mariana sustentou o olhar sem desviar, não com arrogância, mas com a dignidade que a mãe lhe ensinara. Algo passou entre as duas mulheres naquele momento, uma comunicação silenciosa que dispensava palavras. Aproxime-se, menina. Mariana caminhou até a poltrona e ficou de pé ao lado da idosa. Dona Helena pegou sua mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil e examinou as palmas calejadas, os dedos sem anéis, as unhas curtas e limpas. Mãos de trabalhadora, mãos honestas. A voz dela era rouca, mas firme.
De onde você vem? Do interior de Minas. Senhora, um vilarejo pequeno perto de Juiz de Fora. E sua família? É só eu e minha mãe. Ela é costureira. Me criou sozinha, com muito sacrifício e muito amor. Dona Helena soltou a mão de Mariana e recostou-se na poltrona, os olhos ainda fixos nela. Sabe por que eu te escolhi antes mesmo de você abrir a boca? Porque eu reconheço nos seus olhos a mesma coisa que eu via nos olhos da minha mãe. Força, integridade. A capacidade de aguentar o que a vida joga em cima da gente sem perder a essência. Eu preciso de alguém assim. Ao meu lado agora. Não preciso de pena. Preciso de alguém que me trate como gente, não como uma tarefa a ser cumprida. Mariana sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo alguém não falava com ela daquele jeito? Como se ela fosse mais do que apenas mãos para o trabalho. Eu prometo cuidar da senhora, com todo o respeito e carinho que a senhora merece. Então você está contratada. Eduardo, providencie o que for necessário. Eduardo pareceu aliviado. Conversaram sobre salário, horários e condições. Mariana começaria na semana seguinte e teria o quarto dos fundos do segundo andar, com banheiro próprio e uma pequena sacada. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Os primeiros dias foram de adaptação. Mariana acordava cedo, preparava o café da manhã seguindo as instruções deixadas por Eduardo, subia para ajudar Dona Helena com a higiene matinal, a troca de roupas, a medicação. A idosa era exigente, mas não rude. Tinha padrões altos, mas também era grata quando as coisas eram bem feitas. Entre as duas foi se criando uma rotina confortável. Era durante as tardes que elas realmente conversavam. Enquanto Mariana ajudava Dona Helena a caminhar pelo jardim ou a sentar-se na varanda, a idosa contava histórias de sua vida. Tinha sido professora de literatura, casara-se jovem com um empresário bem-sucedido, criara Eduardo com pulso firme e coração aberto. Enviuvara há 15 anos e, desde então, dedicara-se a obras de caridade e à leitura. Era uma mulher culta, de opiniões fortes e personalidade marcante. Mariana, por sua vez, falava do vilarejo, da mãe, do sonho simples de ter um pedacinho de terra onde pudesse plantar tomates e criar galinhas. Dona Helena ouvia com genuíno interesse, sem nunca demonstrar pena ou condescendência. Tratava Mariana como uma igual, algo raro nas casas onde ela havia trabalhado. Sabe, Mariana, disse Dona Helena numa dessas tardes enquanto tomavam chá na varanda, riqueza de verdade não está no tamanho da casa. Moro nessa mansão há 30 anos e há dias em que ela me parece a coisa mais solitária do mundo. Você, que vem de tão pouco, carrega dentro de você algo que muita gente rica nunca vai ter: contentamento. Você sabe quem você é, e isso vale mais que qualquer conta bancária. Foi numa dessas primeiras semanas que Mariana conheceu Vanessa. Era um sábado à tarde, quando uma mulher entrou pela porta da frente como se fosse dona do lugar. Devia ter por volta de 30 e poucos anos, corpo esguio mantido por academias caras, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas impecáveis com esmalte vermelho, roupas de marca que Mariana reconhecia das vitrines da Oscar Freire. Era bonita, sem dúvida, mas havia algo de calculado naquela beleza toda, como se cada detalhe fosse parte de uma estratégia cuidadosamente elaborada. Oi, amor! A voz dela era melodiosa, mas artificial. Ela beijou Eduardo rapidamente e então percebeu Mariana na sala, que organizava alguns livros na estante. O olhar que Vanessa lançou em sua direção foi de pura frieza, daqueles olhares que reduzem uma pessoa a nada. Você deve ser a nova funcionária. A forma como disse funcionária carregava desdém. Mariana apenas assentiu educadamente. Sim, senhora. Sou Mariana. Cuido de Dona Helena. Que bom. Espero que seja mais eficiente que a anterior. Eduardo, vamos, tenho reserva no restaurante. Eduardo parecia desconfortável com a forma como Vanessa tratara Mariana, mas não disse nada. Apenas pegou a chave do carro e saiu com ela. Mariana ficou parada na sala por um momento, sentindo algo estranho no peito. Não era mágoa, era intuição. Aquela mulher não era quem fingia ser. Nos dias seguintes, Vanessa começou a aparecer mais frequentemente, sempre impecável,
sempre cheia de sorrisos para Eduardo e de olhares frios para todos os outros. Mariana notou que ela nunca subia para visitar Dona Helena, nunca perguntava como a idosa estava. Quando precisava passar pelo corredor que levava ao quarto da sogra em potencial, fazia-o rapidamente, como se a doença fosse contagiosa. Dona Helena, por sua vez, não escondia a antipatia. Aquela mulher não presta, Mariana. Marca minhas palavras. Ela não ama meu filho. Ama a conta bancária dele, o sobrenome, o status. Já vi muitas mulheres assim na minha vida. Sei reconhecer quando alguém está usando uma máscara. A senhora acha que devia conversar com ele? Já tentei, ele está cego. Perdeu a Beatriz há 2 anos e ainda não se recuperou. Aquela mulher aproveitou a fragilidade dele, entrou na vida dele como uma serpente entra num ninho de passarinhos. Mas ele não me escuta. Acha que sou apenas uma velha amarga e preconceituosa. Mariana percebia a dor nos olhos de Dona Helena sempre que Eduardo entrava no quarto acompanhado de Vanessa. Via como a idosa ficava tensa, como suas mãos tremiam levemente. E via também como Vanessa manipulava Eduardo com maestria, sempre tocando seu braço no momento certo, sempre dizendo exatamente o que ele precisava ouvir, sempre reforçando a narrativa de que Dona Helena era possessiva e não queria vê-lo feliz. Um dia, Mariana estava preparando o almoço na cozinha quando Vanessa entrou. A casa estava vazia, Eduardo tinha saído para uma reunião. Vanessa abriu a geladeira, pegou uma água e então se virou para Mariana com um sorriso que não chegava aos olhos. Você parece ser uma moça inteligente, Mariana. Então vou ser direta com você. Essa casa em breve vai ser minha. Eduardo e eu vamos nos casar. Quando isso acontecer, algumas mudanças serão necessárias. Pretendo contratar uma equipe de funcionários mais adequada ao nosso estilo de vida. Então sugiro que você já vá procurando outro emprego. Nada pessoal, entende? Apenas questão de eficiência. Mariana segurou firme a colher de pau que tinha na mão, contando até 10 mentalmente, como a mãe lhe ensinara a fazer quando a raiva batia. Com todo respeito, senhora Vanessa, quem me contratou foi senhor Eduardo. Enquanto ele precisar de mim aqui, eu fico. Principalmente enquanto Dona Helena precisar. Vanessa estreitou os olhos. Dona Helena. Ela pronunciou o nome com escárnio. Aquela mulher não vai durar muito, e quando ela se for, não haverá mais motivo para você estar aqui. Pense no que eu disse. E saiu da cozinha, deixando um rastro de perfume caro e veneno no ar. Naquela noite, Mariana subiu para o quarto de Dona Helena com a bandeja do jantar e encontrou a idosa olhando pela janela, perdida em pensamentos. Ao ouvi-la entrar, Dona Helena se virou. Ela falou com você hoje, não foi? Mariana colocou a bandeja na mesa e assentiu. Como a senhora sabe? Porque eu conheço o tipo dela. Está marcando território, mostrando as garras. Ela sabe que você é leal e isso a incomoda. Pessoas como Vanessa não gostam de testemunhas. Precisam eliminar qualquer um que possa ver a verdade por trás da fachada. A senhora realmente acha que ela é perigosa? Dona Helena pegou a mão de Mariana. Eu sei que ela é. E também sei que meu tempo está se esgotando, Mariana. Não me iludo quanto a isso, mas antes de eu partir, preciso ter certeza de que meu filho vai estar protegido. Ele é tudo o que tenho. Não posso deixá-lo nas mãos de uma vigarista. O que a senhora quer que eu faça? Fique atenta. Observe tudo. Aquela mulher vai escorregar em algum momento. Elas sempre escorregam. E quando isso acontecer, precisamos ter provas. Você está disposta a me ajudar? Mariana olhou para aquela mulher frágil fisicamente, mas forte em espírito, que em poucas semanas se tornara mais que uma patroa. Pensou na própria mãe, nos valores que lhe foram ensinados sobre proteger quem precisa, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Estou sim, Dona Helena. Pode contar comigo. As duas mulheres selaram ali um pacto silencioso, um acordo de lealdade e proteção que iria além dos limites de patroa e empregada. Era uma aliança entre duas guerreiras, cada uma lutando à sua maneira contra o que sabiam ser uma ameaça real. E Mariana, que viera de tão longe carregando apenas uma mala de papelão e os ensinamentos da mãe sobre dignidade,
Não imaginava o quanto aquela decisão mudaria para sempre o rumo de sua vida. O pacto estava selado. A batalha prestes a começar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que beirava o ritual. Mariana acordava com o nascer do sol, preparava café fresco e subia com a bandeja para o quarto de Dona Helena. A idosa sempre estava acordada, olhando pela janela ou lendo algum livro de poesia. Entre elas, o vínculo se aprofundava a cada conversa, a cada silêncio compartilhado, a cada risada discreta, sobre alguma observação afiada que Dona Helena fazia sobre a vida. Eduardo trabalhava longas horas em seu escritório no centro da cidade. Era empresário do ramo de importação e exportação, um negócio que o pai havia construído e que ele mantinha com dedicação quase obsessiva. Mariana percebia que o trabalho era também uma forma de fuga, um jeito de não enfrentar as dores que carregava. Ele era educado com ela, sempre agradecia pelos cuidados com a mãe, mas mantinha uma distância respeitosa. Raramente estavam no mesmo cômodo por mais de alguns minutos. Vanessa, por outro lado, marcava presença cada vez mais constante. Aparecia para almoçar, para jantar, passava fins de semana inteiros na mansão. Tratava o lugar como se já fosse seu, reorganizava flores nos vasos, sugeria mudanças na decoração, falava de reformas futuras. E Eduardo, sedento por companhia e afeto, após 2 anos de solidão, parecia não perceber o quanto aquela mulher estava tomando conta de cada espaço de sua vida. Foi numa tarde de quinta-feira que Mariana testemunhou uma cena que confirmou todas as suas suspeitas. Estava no corredor do 2º andar, levando toalhas limpas para o armário, quando ouviu vozes vindo do quarto de hóspedes, onde Vanessa guardava algumas roupas. A porta estava entreaberta e Mariana, sem intenção de espionar, acabou ouvindo a conversa ao telefone. Relaxa, está tudo sob controle. A voz de Vanessa era completamente diferente da melodia açucarada que usava com Eduardo. Era fria, calculista. A velha não vai durar muito mesmo. O médico disse que é questão de meses. E quando isso acontecer, eu já vou estar tão entranhada na vida dele que vai ser natural dar o próximo passo. Sim, casamento, obviamente, e acesso total às contas. Você conhece o roteiro, já fizemos isso antes. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ficou paralisada no corredor, as toalhas apertadas contra o peito, o coração batendo tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvi-lo. Não vai ter problema. Ele está completamente apaixonado. Ou melhor, está apaixonado pela ideia de não estar mais sozinho. Eu apenas preencho o vazio. E essa empregadinha que cuida da mãe, insignificante. Vou me livrar dela assim que possível. Ela olha demais, percebe demais. Gente como ela é perigosa porque não tem nada a perder. Vanessa riu, um som agudo e desagradável. Em 6 meses, 1 ano no máximo, eu saio daqui com uma boa parte da grana dele. Aí a gente se encontra em Miami e planeja o próximo. Sim, tenho que desligar, ele vai chegar logo. Beijo. Mariana voltou para o corredor de serviço antes que Vanessa saísse do quarto. Subiu rapidamente as escadas até o quarto de Dona Helena, entrou e fechou a porta, encostando-se nela com as pernas tremendo. Mariana, o que aconteceu? Você está pálida. Dona Helena estava sentada na poltrona, um xale sobre os ombros apesar do calor de abril. Mariana se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cadeira e contou, palavra por palavra, o que tinha ouvido. Enquanto falava, via a expressão de Dona Helena endurecer, os olhos azuis brilharem com uma mistura de raiva e determinação. Eu sabia. Meu Deus, eu sabia que ela não prestava, mas isso é pior do que imaginei. Ela não é apenas uma interesseira comum, é uma criminosa. Tem um comparsa. Provavelmente já fez isso com outros homens. Mariana, meu filho está em perigo real. Precisamos contar para ele. E você acha que ele vai acreditar? Mariana, meu filho está cego de carência. Ele vai pensar que é ciúme, que é paranoia de mãe possessiva. Vai pensar que você está mentindo para me agradar. Não, nós precisamos de provas.
Provas concretas que ele não possa negar. Como? Dona Helena pegou o celular na mesinha ao lado da poltrona e digitou algo rapidamente. Vou contratar um detetive particular, um bom. Alguém que possa investigar o passado dessa mulher, descobrir quem ela realmente é. Mas isso vai levar tempo. Enquanto isso, você precisa ficar atenta, observar tudo, anotar qualquer coisa estranha. Mariana concordou, ainda sentindo o impacto do que tinha ouvido. Durante o jantar daquela noite, mal conseguiu olhar para Vanessa sem sentir repulsa. A mulher estava especialmente animada, contando para Eduardo sobre um spa que tinha visitado, gesticulando graciosamente com as mãos onde brilhava um anel de diamantes que ele havia dado. Nos dias seguintes, Mariana se tornou uma observadora silenciosa. Notou que Vanessa vasculhava papéis no escritório quando Eduardo não estava. Viu-a fotografar documentos com o celular. Percebeu que ela sempre encontrava desculpas para dispensar Mariana de tarefas que a mantinham por perto, preferindo ficar sozinha em determinados cômodos da casa. O detetive particular, um homem discreto de meia-idade chamado Antônio, fez a primeira visita disfarçado de técnico de telefonia. Conversou brevemente com Dona Helena enquanto Mariana montava a guarda e saiu com uma lista de informações, nome completo de Vanessa, documentos que ela havia fornecido a Eduardo, fotos, descrição física detalhada. Vou começar pelas bases de dados, identidade falsa, antecedentes, registros em outros estados. Se essa mulher tem um passado criminoso, eu vou encontrar. Mas preciso de tempo, talvez algumas semanas. Algumas semanas. Dona Helena assentiu, mas Mariana via a preocupação nos olhos da idosa. Tempo era um luxo que ela talvez não tivesse. A doença avançava silenciosamente, roubando energia, apetite, cor da pele. Havia dias em que Dona Helena mal conseguia sair da cama, dias em que a dor era tanta que ela precisava de doses maiores de medicação para suportar. E então, numa noite de maio, aconteceu o que Dona Helena mais temia. Era um domingo. Eduardo tinha preparado um jantar especial, contratara um chefe particular para cozinhar na casa. Vanessa chegou radiante, usando um vestido azul turquesa que realçava seus olhos. Durante o jantar, ela segurou a mão de Eduardo sobre a mesa, olhou fundo nos olhos dele e fez o anúncio. Amor, eu tenho uma notícia maravilhosa. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Estou grávida. Vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo ficou paralisado, o garfo no ar, os olhos arregalados. Então, lentamente, um sorriso se abriu em seu rosto, um sorriso genuíno que Mariana não via desde que chegara naquela casa. Vanessa, você tem certeza? Você fez o teste? Fiz 3 testes, todos positivos, e já marquei consulta com o obstetra para a semana que vem. Eduardo, você vai ser pai. Eduardo se levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou, rodeou a mesa e abraçou Vanessa, erguendo-a do chão. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. Ele estava prestes a ter uma segunda chance, uma família novamente. Mariana, que servia o vinho na outra ponta da sala, sentiu o estômago revirar. Olhou para Vanessa por cima do ombro de Eduardo e viu, por uma fração de segundo, a máscara cair. O sorriso da mulher era triunfante, predatório. Então Eduardo se afastou e a máscara voltou ao lugar, toda ternura e emoção. Preciso contar para minha mãe. Amor, espera. Vanessa segurou o braço dele. Vamos esperar até depois da primeira consulta, ok? Apenas para ter certeza de que está tudo bem. Você sabe que o primeiro trimestre é delicado. Claro, você tem razão, vamos esperar. Mas Eduardo mal conseguia conter a animação. Vou ser pai, Vanessa. Eu vou ser pai. Naquela noite, depois que Vanessa foi embora e Eduardo se trancou no quarto dele, Mariana subiu para falar com Dona Helena. Encontrou a idosa acordada, sentada na cama, as mãos cruzadas sobre o colo. Ela disse que está grávida. Não era uma pergunta. Dona Helena tinha ouvido tudo do quarto. Disse sim. E você acredita?
Mariana balançou a cabeça lentamente. Não. Acho que é mentira. Mais uma parte do plano dela. Dona Helena fechou os olhos por um longo momento. Isso muda tudo, Mariana. Se meu filho acredita que vai ter um bebê, ele vai acelerar o relacionamento com ela. Provavelmente vai pedir em casamento em questão de semanas. Precisamos agir rápido. Muito rápido. O que fazemos? Amanhã você liga para o Antônio. Diz para ele que é urgente. Preciso de resultados, mesmo que parciais. E você precisa descobrir se essa gravidez é real. Não sei como, mas precisa. Mariana passou a noite acordada pensando. Como descobrir se uma gravidez era real ou falsa? Ela não era médica, não tinha acesso aos testes de Vanessa, não podia simplesmente acusá-la sem provas. Mas tinha que haver um jeito. A resposta veio de um lugar inesperado. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o quarto de hóspedes que Vanessa usava, Mariana encontrou algo estranho no lixeiro do banheiro. Envoltos em papel higiênico, estavam 3 testes de gravidez. Ela os retirou cuidadosamente e examinou. Todos mostravam resultado positivo. Então, a gravidez era real? Mas algo não batia. Mariana olhou com mais atenção e notou que os testes pareciam manchados, como se algo tivesse sido aplicado neles. Ela embrulhou os testes em uma sacola plástica e escondeu no fundo de uma gaveta. Talvez um laboratório pudesse analisar aquilo. Durante os dias seguintes, Mariana observou Vanessa como um falcão observa uma presa. E foi aí que começou a notar pequenas inconsistências. Vanessa dizia ter enjoos matinais, mas Mariana a via comendo tranquilamente na cozinha quando pensava estar sozinha. Ela reclamava de sensibilidade nos seios, mas não hesitava em usar roupas apertadas e decotadas. Dizia estar cansada, mas tinha energia de sobra para sair com amigas. E então, numa tarde em que Eduardo estava viajando a trabalho, Mariana viu algo que confirmou suas suspeitas. Estava passando pelo corredor quando notou a porta do banheiro do quarto de hóspedes entreaberta. Por reflexo, olhou para dentro e viu Vanessa diante do espelho, a blusa levantada, segurando algo contra a barriga. Mariana se aproximou silenciosamente e viu que eram seringas. Pequenas seringas com um líquido claro. Vanessa injetou o conteúdo de uma seringa em si mesma, na região do abdômen, e depois guardou tudo numa nécessaire. Mariana se afastou rapidamente antes de ser vista, o coração acelerado. O que era aquilo? Por que Vanessa estava se injetando com algo? Ela precisava daquela nécessaire. Precisava descobrir o que havia naquelas seringas. Mas como conseguir sem que Vanessa percebesse? A oportunidade surgiu 3 dias depois. Vanessa marcou uma ida ao salão de beleza que duraria a tarde toda. Assim que ela saiu, Mariana subiu para o quarto e procurou pela nécessaire. Encontrou-a escondida dentro de uma mala no armário. Dentro havia 10 seringas pequenas, todas com etiquetas escritas em inglês. Mariana fotografou tudo com o celular e anotou os nomes dos medicamentos. À noite mostrou as fotos para Dona Helena. Gonadotropina coriônica humana, leu Dona Helena, ajustando os óculos. HCG. Mariana, isso é o hormônio que detecta a gravidez. Se ela está injetando isso em si mesma, está manipulando os níveis hormonais no corpo para que os testes deem positivo. A gravidez é falsa. As 2 mulheres se entreolharam, o peso daquela revelação pairando no ar entre elas. Por que ela faria isso? Porque um bebê acelera tudo. Casamento, acesso a contas bancárias, herança. Eduardo daria tudo por um filho. E depois que ela conseguir o que quer, vai alegar um aborto espontâneo e sair com a parte dela. É o golpe perfeito. Precisamos contar para ele. E como explicamos que você estava fuçando nas coisas dela? Mariana, ela pode virar isso contra nós, dizer que estamos inventando coisas, que você roubou as seringas para incriminá-la. Não, precisamos de mais. Precisamos do relatório do Antônio, precisamos dela se incriminando com as próprias palavras. Mariana entendeu o que Dona Helena estava sugerindo. A senhora quer que eu grave ela? Se conseguir, sim, uma confissão clara, prova irrefutável. Era arriscado. Se Vanessa descobrisse, poderia tomar medidas drásticas. Mas o que mais podiam fazer?
Eduardo estava completamente enfeitiçado. Já falava em comprar um berço, em reformar um quarto para o bebê, em se casar antes que a barriga começasse a aparecer. Mariana esperou pela oportunidade certa. Ela chegou numa tarde de sexta-feira. Vanessa estava no escritório falando ao telefone. A porta estava fechada, mas Mariana sabia que havia uma fresta embaixo, grande o suficiente para que se posicionasse o celular em modo de gravação de áudio. Com as mãos tremendo, ela colocou o aparelho o mais próximo possível da porta, ativou a gravação e se afastou, fingindo limpar os quadros no corredor. Vanessa falava alto, animada. Amor, está dando tudo certo. Ele está completamente convencido. Já começou a falar em casamento. Sim, eu sei que é rápido, mas precisamos aproveitar enquanto a mãe dele ainda está viva. Depois que ela morrer, vai ficar mais complicado porque ele vai entrar em luto de novo. Não estou grávida de verdade, sua boba. É o truque do HCG, igual das outras vezes. Funciona perfeitamente. Vou ficar grávida por alguns meses, a gente casa, eu tenho acesso às contas. E então finjo um aborto. Trágico, doloroso, ele vai ficar destroçado e eu vou estar lá para consolá-lo e, de quebra, vou sair com uma boa grana quando decidir que o casamento não está funcionando. Ela riu, aquele riso agudo que Mariana odiava. A empregada. Por favor, ela é invisível. Ninguém ouve empregada. E se ela abrir a boca, eu viro o jogo. Digo que ela está tentando me sabotar porque tem interesse no patrão. Quem você acha que ele vai acreditar? Na namorada grávida ou na empregadinha sem diploma? Quanto à velha, ela vai morrer logo mesmo. Os médicos deram no máximo mais 6 meses. Depois disso, campo livre. Vanessa continuou falando por mais alguns minutos, detalhando planos sobre como acessar as contas bancárias, quais valores pretendia transferir, para onde fugiria depois. Era uma confissão completa, detalhada, irrefutável. Quando ela desligou, Mariana pegou rapidamente o celular e subiu correndo para o quarto de Dona Helena. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. Conectou-o a uma caixinha de som e reproduziu a gravação. Dona Helena ouviu em silêncio absoluto, o rosto ficando cada vez mais pálido, os olhos marejados de lágrimas de raiva e dor. Quando a gravação terminou, ela cobriu o rosto com as mãos e deixou que as lágrimas corressem livremente. Meu filho, meu pobre filho, ele não merece isso. Já perdeu tanto. E agora essa víbora quer destruí-lo completamente. O que fazemos agora? Dona Helena limpou as lágrimas e seu rosto assumiu uma expressão de determinação férrea. Agora esperamos. Antônio deve trazer o relatório em alguns dias. Vamos juntar todas as provas, a gravação, as fotos das seringas, o relatório do detetive. E aí, vamos apresentar tudo para Eduardo de uma vez. Mas, Mariana, precisamos ser cuidadosas. Vanessa não pode saber que estamos investigando. Se ela se sentir acuada, não sei do que é capaz. Aquelas palavras se revelariam proféticas de uma forma terrível, porque Vanessa, mesmo sem saber conscientemente que estava sendo investigada, sentia que algo estava errado. E pessoas desesperadas e perigosas em posição vulnerável fazem coisas terríveis. Os dias seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Mariana sentia como se estivesse andando sobre vidro quebrado, cada passo podendo ser o que causaria o desastre final. Vanessa circulava pela casa com a arrogância de quem já se considerava dona de tudo, fazendo planos para a reforma do quarto do bebê, escolhendo nomes, fingindo enjoos na frente de Eduardo, enquanto devorava sanduíches quando pensava estar sozinha. Eduardo, por sua vez, estava radiante. Mariana via nele uma transformação quase dolorosa de testemunhar. Ele que andava pelos corredores como um fantasma desde que ela chegara, agora sorria, assobiava enquanto trabalhava, falava animado ao telefone sobre futuros passeios com o filho. Era como ver alguém ressuscitar, apenas para saber que aquela ressurreição estava construída sobre mentiras. Dona Helena piorava a cada dia. A dor se intensificava e com ela vinha o cansaço profundo, aquele que rouba a vontade de levantar da cama, de comer,
de continuar. Mas ela se agarrava à vida com uma determinação férrea, movida pela necessidade de proteger o filho antes de partir. Mariana passava as noites no quarto ao lado do dela, acordando a cada ruído, checando a respiração da idosa, administrando medicamentos. Foi numa dessas manhãs, quando maio já caminhava para junho e o frio começava a apertar em São Paulo, que Antônio, o detetive particular, finalmente trouxe o relatório. Ele chegou discretamente pela entrada dos fundos, vestido como um entregador, carregando um envelope grosso. Mariana o levou até o quarto de Dona Helena, que estava recostada na cama com vários travesseiros atrás das costas. Os olhos da idosa brilharam quando viu o envelope. Trouxe o que pediu Dona Helena, e é pior do que imaginávamos. Antônio abriu o envelope e espalhou documentos sobre a colcha da cama. Havia fotos, cópias de boletins de ocorrência, recortes de jornal, documentos oficiais. O nome verdadeiro dela é Valéria Santos Medeiros. Vanessa Costa é a quarta identidade falsa que ela usa. Tem 36 anos, não 32, como disse para Eduardo. Tem um histórico de fraudes que começou há 15 anos. O padrão é sempre o mesmo. Ela se aproxima de homens recém-viúvos ou divorciados, de preferência mais velhos e com patrimônio considerável. Conquista a confiança, anuncia uma gravidez falsa. Casa rapidamente e então começa a desviar dinheiro. Quando sente que está prestes a ser descoberta, forja um aborto espontâneo, usa a tragédia para ganhar mais simpatia e tempo. E quando finalmente consegue transferir valores significativos, pede o divórcio ou simplesmente desaparece. Dona Helena ouvia em silêncio absoluto, as mãos tremendo levemente enquanto segurava os documentos. Tem mais. Ela tem uma irmã que é cúmplice. É com ela que fala ao telefone. As duas formam uma dupla. Já enganaram pelo menos 5 homens nos últimos 10 anos. Aqui, ele apontou para uma pilha de documentos. Tem registro de 3 processos criminais abertos contra ela em diferentes estados. Um em Santa Catarina, outro no Rio Grande do Sul e o mais recente no Rio de Janeiro. No último caso, ela fugiu antes de ser presa. Há um mandado de prisão preventiva em aberto. Mariana sentia náusea ao ver aquilo tudo. Não era apenas ganância ou oportunismo. Era um esquema criminoso elaborado, uma vida inteira dedicada a enganar e destruir pessoas. E tem mais uma coisa. Antônio puxou uma foto. Era de um homem de aproximadamente 50 anos, elegante, de óculos. Este é Ricardo Mendes, um empresário de Curitiba. Foi a última vítima dela antes de Eduardo. O homem sofreu um colapso nervoso quando descobriu que tinha sido enganado. Perdeu não só o dinheiro, mas a confiança nas pessoas. Está em tratamento psiquiátrico até hoje. Dona Helena fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não vou deixar que ela faça isso com meu filho. Não vou. Com essas provas e com a gravação que vocês têm, podemos ir direto à polícia. O mandado de prisão já existe. É só uma questão de localizá-la e prendê-la. Mas primeiro, disse Dona Helena com voz firme, primeiro meu filho precisa ver isso. Precisa entender com quem está lidando. Se a polícia prender ela antes, ele pode nunca acreditar completamente. Pode achar que foi perseguição, que as provas foram forjadas. Não. Ele precisa ver, ouvir, entender. Só então podemos agir. Antônio concordou e se retirou, deixando o envelope com todo o material. Dona Helena e Mariana ficaram sozinhas, cercadas por aqueles documentos que contavam uma história de horror e manipulação. Quando contamos para Eduardo? Logo, mas precisamos escolher o momento certo. Ele está muito emocionado agora, muito vulnerável. Se jogarmos isso nele de qualquer jeito, pode ter um efeito contrário. O momento certo, porém, nunca chegou, porque naquela mesma tarde, algo terrível aconteceu. Dona Helena havia pedido um chá. Sentia muito frio, os ossos doíam e ela queria algo quente para aquecer por dentro. Mariana estava preparando o chá na cozinha quando Vanessa entrou. Deixa que eu levo para ela. Mariana hesitou. Algo no tom de voz de Vanessa, na forma como seus olhos evitavam contato direto, acionou todos os alarmes em sua mente. Não precisa, eu já vou subir mesmo. Eu insisto.
Vanessa pegou a xícara das mãos de Mariana com um movimento rápido. Afinal, logo vai ser minha sogra. Preciso começar a criar alguma relação com ela, não é? Antes que Mariana pudesse protestar, Vanessa já estava subindo as escadas. Mariana ficou parada na cozinha, o coração apertado por um pressentimento ruim. Esperou alguns minutos e então subiu também, silenciosamente. Quando chegou ao corredor do segundo andar, ouviu vozes vindo do quarto de Dona Helena. Aproximou-se e ficou junto à porta, que estava levemente entreaberta. Por que deveria beber algo que você me oferece? A voz de Dona Helena estava fraca, mas tinha uma ponta de desafio. Porque é apenas um chá, Dona Helena. Ou a senhora tem medo de mim? Tenho, e por bons motivos. Houve uma pausa. Então Vanessa riu, aquele riso frio que Mariana conhecia bem. A senhora é esperta, esperta demais para a própria saúde, mas não importa. Mesmo que não beba o chá, mesmo que viva mais alguns meses, não vai mudar nada. Eduardo já é meu, e quando eu me tornar esposa dele, esta casa vai ser minha. E aí, querida sogra, vou garantir que seus últimos dias sejam bem desconfortáveis. Meu filho não vai casar com você. Vai sim, porque estou grávida do filho dele. Ou pelo menos é isso que ele acredita. E quando chegar a hora certa, vou perder esse bebê de mentira e vou ganhar a simpatia eterna dele. Sabe como é? Uma viúva e uma mãe que perdeu um filho, unidos pela dor. É poético. Você é um monstro. Não, Dona Helena. Eu sou uma sobrevivente, e sobreviventes fazem o que precisa ser feito. Mariana ouviu passos se aproximando da porta e mal teve tempo de se esconder atrás de uma cortina antes que Vanessa saísse do quarto. A mulher passou por ela sem perceber sua presença, desceu as escadas e saiu da casa. Mariana entrou correndo, no quarto. Dona Helena estava pálida, tremendo, a xícara de chá intocada sobre a mesinha. Mariana, ela é pior do que pensávamos, muito pior. Aquilo que ela disse sobre meus últimos dias serem desconfortáveis não foi apenas ameaça vazia. Aquela mulher é capaz de qualquer coisa. A senhora não bebeu o chá? Não bebi. Algo me disse para não beber. Estou cansada de viver com medo, Mariana. Chega. Amanhã mesmo, vamos contar tudo para Eduardo. Com provas ou sem provas, ele precisa saber. Mariana pegou a xícara de chá cuidadosamente. Vou guardar isso. Talvez tenha algo nele. Se tiver, é mais uma prova. Ela embrulhou a xícara em um pano e a escondeu no fundo de seu armário. Na manhã seguinte, levaria para um laboratório analisar o conteúdo. Mas antes que pudesse fazer isso, o pior aconteceu. Era início da noite quando Eduardo chegou em casa, trazendo Vanessa com ele. Tinham ido juntar comprar coisas para o bebê. Eduardo estava animado, mostrando a Mariana as pequenas roupinhas, os sapatinhos minúsculos. Mariana sorria forçadamente, sentindo o coração partir ao ver como ele estava sendo enganado. Dona Helena desceu para jantar naquela noite, algo raro. Queria falar com o filho, queria encontrar uma brecha na conversa para trazer à tona a verdade. Mas Vanessa monopolizava toda a atenção de Eduardo, tocando seu braço, rindo das piadas dele, falando dos planos para o quarto do bebê. Foi quando Eduardo se levantou para buscar mais vinho na adega que Dona Helena viu sua chance. Vanessa, precisamos conversar. Sobre o quê, sogra? O tom de Vanessa era falsamente doce. Sobre quem você realmente é. Sobre as mentiras que está contando ao meu filho. Vanessa ficou muito quieta. Quando falou, sua voz era perigosamente baixa. Cuidado com o que diz, Dona Helena. Acusações sem prova podem ser muito perigosas. Tenho provas. Muitas provas. E amanhã vou mostrar tudo para Eduardo. Algo mudou nos olhos de Vanessa. Era como ver uma máscara se dissolver completamente, revelando algo frio e calculista por baixo. A senhora não vai contar nada. Vou sim, e você vai ser presa. Há um mandado de prisão esperando por você. Vanessa se levantou da mesa tão bruscamente que a cadeira quase caiu. Dona Helena também se levantou, apoiando-se no encosto da cadeira, as pernas tremendo pelo esforço. As duas mulheres se encaravam, uma velha e doente, mas inabalável,
a outra jovem e forte, mas acuada. Eu não vou deixar você destruir meu filho, disse Dona Helena com voz firme. E eu não vou deixar você destruir meus planos. Trabalhei duro demais para chegar até aqui. Foi então que Vanessa avançou, não para agredir diretamente, mas para intimidar, empurrando Dona Helena com o corpo. A idosa, frágil e desequilibrada, cambaleou para trás. Estava no topo da escada. Mariana, que vinha da cozinha com a sobremesa, viu tudo em câmera lenta. Viu Vanessa empurrar, viu Dona Helena perder o equilíbrio. Viu o corpo da idosa tombar para trás e descer os degraus da escada, num movimento horrível, desarticulado. O grito de Mariana ecoou pela casa. A bandeja com as sobremesas caiu no chão, os pratos se estilhaçando. Eduardo veio correndo da adega, olhos arregalados de horror ao ver a mãe caída no piso de mármore ao pé da escada, imóvel. Mãe! Mãe! Ele se ajoelhou ao lado dela, as mãos tremendo, não sabendo se devia tocá-la ou não. Mariana correu até eles, verificou o pulso de Dona Helena com dedos trêmulos. Estava fraco, mas estava lá. Está viva, chama-te a ambulância. Rápido! Vanessa estava parada no topo da escada pálida, os olhos arregalados. Eduardo olhou para ela. O que aconteceu? Como ela caiu? Eu não sei, amor. Ela estava discutindo comigo, dizendo coisas sem sentido. Acho que ela ficou confusa por causa dos remédios, se desequilibrou e... Mentira! A voz de Mariana saiu num grito. Ela empurrou. Eu vi. Vanessa empurrou Dona Helena escada abaixo. O quê? Você está louca? Vanessa desceu os degraus rapidamente. Eduardo, ela está inventando isso por ciúmes, porque sabe que quando a gente se casar, eu vou mandá-la embora. Ela está tentando me incriminar. Eduardo olhava de uma para outra, completamente perdido. A ambulância chegou em 15 minutos que pareceram 15 horas. Os paramédicos imobilizaram Dona Helena cuidadosamente e a levaram. Eduardo foi com ela na ambulância, deixando Mariana e Vanessa sozinhas na casa. As duas mulheres se encararam no corredor. Vanessa já tinha recomposto a máscara, mas havia algo de selvagem em seus olhos. Você assinou sua sentença de demissão, Mariana. E você assinou sua sentença de prisão. Mariana subiu para seu quarto, pegou o envelope com todas as provas que Antônio havia trazido e guardou numa bolsa. Pegou também o celular com a gravação e a xícara de chá embrulhada. Ia para o hospital. Eduardo precisava ver aquilo tudo, agora. No hospital, Dona Helena estava na UTI. Tinha 3 costelas fraturadas, traumatismo craniano e uma fratura no quadril. Os médicos eram cautelosos nas previsões. Dado o estado geral de saúde dela, a recuperação seria difícil. Mas ela estava viva. Estava lutando. Eduardo estava sentado na sala de espera, o rosto nas mãos. Mariana se aproximou dele, a bolsa apertada contra o peito. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor. É urgente. Mariana, não agora. Minha mãe está entre a vida e a morte. Eu não posso... É exatamente por isso que precisa ser agora. Por favor, só me dê 10 minutos. Algo no tom dela fez Eduardo levantar os olhos. Mariana nunca lhe falara daquele jeito antes, com tanta urgência, tanta determinação. Está bem. O que é? Mariana abriu a bolsa e começou a tirar os documentos, um por um. Eduardo os pegava, lia, seu rosto ficando cada vez mais pálido, cada vez mais incrédulo. O que é isso? De onde você tirou isso? Dona Helena contratou um detetive particular há algumas semanas. Ela desconfiava de Vanessa. E tinha razão. Essa mulher não é quem diz ser. O nome verdadeiro dela é Valéria. Ela tem um histórico de fraudes. Já fez isso com outros homens. A gravidez é falsa, Sr. Eduardo. Ela está usando injeções de hormônio para falsificar os testes. Isso é absurdo. Vanessa não faria isso. Ela me ama. Ela não ama. Ela ama seu dinheiro. Mariana pegou o celular e reproduziu a gravação. A voz de Vanessa ecoou pela sala de espera vazia, cada palavra um golpe no coração de Eduardo. Mariana viu quando ele entendeu, quando a realidade finalmente rompeu através da ilusão. Viu seu rosto se desmontar, os olhos se encherem de lágrimas, as mãos começarem a tremer. Quando a gravação terminou, Eduardo ficou
em silêncio por longos minutos. Então, com voz quebrada, ele disse: minha mãe sabia. Ela tentou me avisar e eu não escutei. Achei que era ciúme, que ela não queria me ver feliz. E agora ela está ali dentro, morrendo, porque tentou me proteger de uma mentira que eu estava ansioso demais para acreditar. Não era sua culpa, Sr. Eduardo. Essa mulher é profissional. Ela sabe exatamente como manipular, como criar a ilusão perfeita. Eduardo enxugou os olhos e se levantou. Quando falou, sua voz tinha uma nova firmeza, fria como gelo. Onde estão os outros documentos? O relatório completo. Do detetive. Aqui, tudo. Tem um mandado de prisão contra ela? Tem, emitido no Rio de Janeiro há 6 meses. Eduardo pegou o celular e fez uma ligação. Alô, preciso falar com o delegado. É urgente. Tenho informações sobre a localização de uma procurada pela justiça. Enquanto Eduardo falava com a polícia, Mariana subiu para ver Dona Helena. A idosa estava sedada, conectada a vários aparelhos, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Mas mesmo inconsciente, havia uma paz em sua expressão. Como se soubesse que tinha cumprido sua missão, que tinha protegido o filho a tempo. Mariana pegou a mão frágil de Dona Helena e sussurrou: conseguimos, Dona Helena. Ele sabe a verdade. Ela não vai mais machucá-lo. A senhora pode descansar agora. E ali, naquele quarto de hospital com cheiro de antisséptico e o bip regular dos monitores, Mariana chorou. Chorou por aquela mulher forte que tinha se tornado mais que uma patroa, mais que uma amiga. Tinha se tornado família. E família a gente protege até o fim. A prisão de Vanessa aconteceu naquela mesma noite. Quando ela chegou à mansão no Jardim Europa, encontrou 3 viaturas policiais estacionadas em frente ao portão. Eduardo estava lá, de pé. Na entrada, os documentos e a gravação já nas mãos das autoridades. O rosto dele era uma máscara de dor e raiva contidas. Vanessa tentou correr quando viu as viaturas, mas não chegou longe. Foi detida ainda no jardim, algemada, seus gritos de protesto ecoando pela rua silenciosa. Ela negou tudo a princípio, mas quando a delegada apresentou o mandado de prisão do Rio de Janeiro e o relatório completo do detetive, algo nela se quebrou. A máscara finalmente caiu de vez. Você não passa de um idiota, Eduardo. Ela cuspiu as palavras enquanto era colocada na viatura. Um idiota. Solitário e desesperado. Foi fácil demais. Você me entregou tudo de bandeja. Eduardo não respondeu. Apenas ficou ali parado, vendo a mulher que pensava amar sendo levada, algemada, gritando obscenidades. Quando as viaturas finalmente partiram, ele se sentou nos degraus da entrada da casa e chorou. Chorou pela ilusão perdida, pela ingenuidade que quase lhe custara tudo, pela mãe que estava num leito de hospital por tentar protegê-lo. Mariana, que tinha ficado no hospital, recebeu a notícia da prisão por mensagem. Sentiu um alívio profundo, mas também uma tristeza imensa. Vitória nenhuma seria completa enquanto Dona Helena estivesse naquela cama, lutando para sobreviver. Os dias seguintes foram de angústia. Dona Helena passou por uma cirurgia para corrigir a fratura no quadril, um procedimento delicado dado seu estado de saúde geral. Os médicos eram honestos. As chances de recuperação completa eram baixas. Mas Dona Helena era uma lutadora. Sempre fora. Uma semana depois da cirurgia, ela acordou. Eduardo estava ao lado da cama, segurando sua mão. Os olhos azuis da idosa se abriram lentamente, confusos a princípio, depois focando no rosto do filho. Eduardo. Estou aqui, mãe, estou aqui. Vanessa foi presa. Você estava certa sobre tudo. Me desculpe, mãe. Desculpe por não ter te escutado. Dona Helena apertou a mão do filho com uma força surpreendente. Você não tem culpa, meu filho. Aquela mulher era boa no que fazia. Mas o importante é que você está a salvo agora. Graças a você. Você me salvou, mesmo que tenha quase custado sua vida. Um filho vale qualquer preço. Mariana entrou no quarto com flores frescas. Quando Dona Helena a viu, seu rosto se iluminou. Minha menina, minha guerreira. Mariana se aproximou da cama, as lágrimas correndo livres pelo rosto. A senhora nos deu um susto terrível. Sou durona.
Não vou morrer tão facilmente assim. Mas eles sabiam a verdade. Os médicos tinham sido claros. O corpo de Dona Helena estava cansado demais, debilitado demais. A queda agravara tudo. Era questão de tempo. Dona Helena recebeu alta do hospital 3 semanas depois e voltou para casa. Eduardo contratou enfermeiras profissionais para ajudar Mariana nos cuidados, mas era Mariana quem a idosa queria por perto. Era com ela que Dona Helena conversava nas tardes longas, relembrando histórias da vida, dando conselhos, falando dos livros que amava, da poesia que lhe dava conforto. Sabe, Mariana, disse ela numa dessas tardes de julho, enquanto a chuva batia nas janelas. Eu não tenho medo de partir. Vivi uma vida boa, amei profundamente, criei um filho maravilhoso. O que me deixa em paz é saber que Eduardo está a salvo, que ele tem você olhando por ele. Dona Helena, não fale assim. A senhora ainda vai ficar muito tempo conosco. Nós duas sabemos que não. E está tudo bem. Só quero que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai cuidar do meu filho. Não como empregada, mas como família. Ele vai precisar de alguém nos meses difíceis que virão. E você é forte. Mais forte do que imagina. Promete. Prometo, Dona Helena, prometo. Eduardo mudou muito depois da prisão de Vanessa. A máscara de executivo bem-sucedido que ele usava caiu, revelando um homem ferido, mas disposto a curar. Ele passou a trabalhar de casa sempre que possível, querendo estar perto da mãe. Conversava longamente com ela, pedia conselhos sobre negócios, sobre a vida, sobre como seguir em frente depois de ter sido tão profundamente enganado. E nas longas conversas que tinham na varanda, enquanto Dona Helena descansava, Eduardo começou a ver Mariana com novos olhos. Não a empregada invisível que cumpria tarefas, mas a mulher forte e íntegra que tinha colocado tudo em risco para proteger sua família. Via como ela cuidava da mãe com ternura genuína, como tinha sabedoria simples, mas profunda, como seu sorriso iluminava até os dias mais sombrios. Mariana, ele disse numa dessas tardes, eu nunca te agradeci adequadamente. Você salvou minha vida. Se não fosse por você e pela minha mãe, eu teria casado com aquela mulher, perdido tudo. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer, Sr. Eduardo. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, poucas pessoas teriam a coragem de fazer o que você fez. Poucas pessoas teriam arriscado o emprego, a segurança, por fazer o que é certo. Você é rara, Mariana, especial. Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas não disse nada. Apenas sorriu e voltou para dentro com a bandeja do chá. Os meses passaram. Dona Helena tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, descia para a sala, sentava-se na poltrona favorita e lia poesia em voz alta para Eduardo e Mariana. Nos dias ruins, ficava na cama, a dor roubando suas forças, mas nunca sua dignidade. Foi num dia de outubro, quando a primavera começava a despertar São Paulo com suas flores e seu calor, que Dona Helena pediu para falar com Mariana em particular. Eduardo saiu do quarto e fechou a porta suavemente. Senta aqui, minha filha. Dona Helena bateu na cama ao seu lado. Mariana se sentou, segurando a mão frágil da idosa. Tem uma coisa que preciso te dar. Ali, na gaveta da escrivaninha, tem um envelope com seu nome. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia tremida, mas legível de Dona Helena e documentos. Leia depois que eu partir, mas vou te contar agora o que está lá. Deixei instruções no meu testamento. Você vai receber uma quantia significativa em dinheiro, suficiente para comprar aquela casinha no vilarejo que você sempre sonhou, para garantir uma vida confortável para você e sua mãe. Também deixei alguns dos meus livros favoritos para você e as joias da minha mãe. Dona Helena, eu não posso aceitar. Pode sim. E vai aceitar. Não é caridade, Mariana, é reconhecimento. Você me deu os últimos meses mais felizes que eu poderia ter. Me deu amizade verdadeira quando eu mais precisava. Me ajudou a proteger meu filho. Isso não tem preço, mas essa é minha forma de mostrar gratidão. Eu não fiz nada disso por dinheiro. Eu sei,
É exatamente por isso que você merece. E tem mais uma coisa na carta. Um conselho sobre meu filho. Que conselho? Dona Helena sorriu, aquele sorriso que tinha quando sabia mais do que deixava transparecer. Você vai entender quando ler. Mas vou te dizer uma coisa agora. Eduardo é um bom homem. Foi ferido, enganado, mas tem um coração generoso. E ele te vê, Mariana. De verdade te vê. Não como empregada, mas como mulher. Dá tempo ao tempo. Deixa as feridas dele curarem. Deixa que a vida siga seu curso natural. As melhores histórias de amor são aquelas que não precisam ser forçadas, apenas descobertas. Mariana não sabia o que dizer. Tinha percebido, sim, que algo estava mudando entre ela e Eduardo. A forma como ele olhava para ela quando pensava que ela não via, como buscava sua companhia nas tardes, como sorria quando ela entrava na sala. Mas parecia impossível. Ele era o patrão, ela a empregada. Ele morava num palácio. Ela vinha de um vilarejo humilde. Como poderia haver algo real entre dois mundos tão diferentes? Não. Subestime o poder do coração, minha filha. Quando é verdadeiro, ele não vê classe social, não vê dinheiro ou falta dele. Vê apenas essência. E vocês dois têm essências que conversam entre si. Dona Helena partiu numa manhã de novembro. Foi tranquila, dormindo, cercada por Eduardo e Mariana. Ela simplesmente parou de respirar, como se tivesse decidido que estava na hora de descansar. Eduardo segurou a mão da mãe e chorou silenciosamente, mas havia também paz naquelas lágrimas. Ela tinha lutado bravamente, tinha protegido quem amava, tinha partido com dignidade. O enterro foi simples como ela pedira. Poucas pessoas, apenas os mais próximos. Mariana ficou ao lado de Eduardo durante toda a cerimônia, uma presença silenciosa, mas forte. Quando todos já tinham ido embora e só sobraram os dois no cemitério, Eduardo finalmente falou. Ela amava você como filha. Você sabe disso, né? E eu amava ela como mãe. A minha mãe me deu a vida, mas Dona Helena me ensinou que minha vida tinha valor, que eu era mais do que apenas minhas mãos trabalhadoras. Ela queria que eu te dissesse algo, me fez prometer que repetiria as palavras exatas dela. O quê? Ela disse, não deixe o orgulho, o medo ou as convenções sociais atrapalharem o que pode ser a coisa mais verdadeira da sua vida. Olhe com o coração, não com os olhos. Mariana sentiu as lágrimas correrem. Dona Helena, sempre sábia, sempre vendo além do óbvio. Nos meses que se seguiram, Mariana e Eduardo navegaram juntos o luto. Ela não era mais apenas funcionária. Jantavam juntos, conversavam sobre tudo e nada, riam das memórias de Dona Helena. Ele a levou para conhecer a empresa, apresentou-a como amiga da família. Ela o ajudou a organizar as coisas de Dona Helena, a doar roupas, a decidir o que manter e o que deixar ir. E lentamente, quase imperceptivelmente, o espaço entre eles foi diminuindo. Um toque acidental de mãos aqui, um olhar que durava um segundo a mais ali. Conversas que se estendiam até tarde da noite. Risadas compartilhadas que iluminavam os cantos escuros da dor. Foi numa noite de janeiro, quase um ano após a partida de Dona Helena, que Eduardo finalmente tomou coragem. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em ficar aqui? Não como funcionária, como parte da família, como alguém importante para mim. O coração de Mariana acelerou. Eduardo, o que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você. Não sei quando começou. Talvez tenha sido desde o primeiro dia. Só não consegui ver porque estava cego demais. Mas agora vejo. Vejo sua força, sua bondade, sua integridade. Vejo como você ilumina os espaços por onde passa. E não consigo imaginar minha vida sem você nela. Eduardo, eu sou só uma moça do interior. Você é... Sou apenas um homem. Um homem que precisa de você como precisa de ar. Não me importa de onde você vem, me importa quem você é. Mariana sentiu as lágrimas rolarem. Pensou, na mãe lá no vilarejo, que sempre lhe dissera que dignidade valia mais que qualquer coisa. Pensou em Dona Helena, que lhe ensinara que o coração vê o que os olhos não conseguem. Pensou em si mesma, na menina de 18 anos que saiu de casa com uma mala de papelão e um sonho simples,
e na mulher que se tornara. Eu também te amo, Eduardo. Tenho medo de te amar porque parece impossível, mas amo. Ele sorriu, aquele sorriso que tinha estado ausente por tanto tempo. Então, vamos tornar o impossível possível. O namoro deles foi construído devagar, com paciência e respeito. Eduardo conheceu a mãe de Mariana, viajou até o vilarejo em Minas e se apaixonou pela simplicidade daquele lugar, pela honestidade das pessoas, pelo sabor do café coado no pano. Dona Célia olhou para o homem rico que se sentava em sua mesa humilde, comendo pão de queijo feito por suas mãos, e viu não um empresário importante, mas um homem bom que amava sua filha. Você faz minha menina feliz. Tento todos os dias, Dona Célia. Então tem minha bênção. 3 anos depois da partida de Dona Helena, numa manhã de primavera, quando São Paulo estava coberta de ipês amarelos, Eduardo e Mariana se casaram. Não foi na mansão do Jardim Europa, mas numa igreja simples, no vilarejo onde Mariana nascera. Ela usou um vestido branco feito pela mãe, simples, mas lindo. Eduardo usava terno, mas dispensara a gravata, as mangas dobradas, os pés quase na terra. Dona Célia chorou de alegria. Os amigos do vilarejo encheram a igrejinha. E lá de cima, Mariana sabia, Dona Helena sorria também. A vida que construíram juntos não foi de conto de fadas. Tiveram desafios, discussões, momentos difíceis, mas tinham uma base sólida, verdade, respeito e amor genuíno. Tiveram 2 filhos, uma menina e um menino, que cresceram conhecendo tanto a mansão em São Paulo quanto o vilarejo em Minas, entendendo que riqueza não está no tamanho da casa, mas no tamanho do coração. Mariana nunca esqueceu de onde vinha. Usou o dinheiro da herança para reformar a casa da mãe, para ajudar outras moças do vilarejo que sonhavam em estudar. Criou uma fundação em nome de Dona Helena, que oferecia bolsas de estudo para jovens de origem humilde. Eduardo aprendeu com Mariana o valor das coisas simples. Aprendeu que felicidade não se compra, se constrói. Aprendeu que as pessoas mais valiosas são aquelas que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. E nas noites, quando sentavam na varanda da mansão ou na varanda da casinha no vilarejo, Eduardo segurava a mão de Mariana e agradecia silenciosamente a Dona Helena por ter visto o que ele não conseguia ver, por ter trazido aquela mulher extraordinária para sua vida, por ter lutado até o fim para protegê-lo. No que você está pensando? Mariana perguntava nessas horas. Que sou o homem mais sortudo do mundo. Sortudo por quê? Porque quase perdi tudo, mas no final ganhei você. E você vale mais que qualquer fortuna. Mariana encostava a cabeça no ombro dele, os dois olhando as estrelas, e pensava em como a vida dá voltas estranhas. Como uma menina com uma mala de papelão pode acabar construindo um império de amor. Como as maiores riquezas não cabem em cofres, mas sim em corações abertos. E ela sabia que Dona Helena, onde quer que estivesse, concordaria. Porque no fim, o que importa não é o tamanho da casa onde você mora ou o dinheiro que tem no banco. O que importa é a dignidade com que você vive. As pessoas que você ama. A integridade que você mantém mesmo quando ninguém está olhando. Isso sim é riqueza verdadeira. Isso é o que fica quando todo o resto passa. E essa foi a maior lição que Mariana aprendeu em sua jornada da mala de papelão ao coração de ouro. Que não importa de onde você vem, desde que você saiba quem você é. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Eduardo e Dona Helena tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, coragem e redenção, deixe seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Qual cena te fez chorar? Qual ensinamento vai levar para a vida? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e bonito da alma humana, que mostram que o amor verdadeiro sempre vence no final e que a dignidade vale mais que qualquer fortuna. Sua participação é muito importante para nós e nos incentiva a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Compartilhe essa história com alguém que precise ouvir uma mensagem de esperança hoje.
Até o próximo episódio, e que você sempre carregue em seu coração os valores de Mariana: dignidade, coragem e amor verdadeiro. Um grande abraço e até breve.